Eu me lembro que uma vez o pastor Bernard Johnson estava pregando em Campina Grande e no dia que ele chegou, uma menina de 4 anos foi estuprada naquela cidade. E quando ele terminou de pregar, alguém perguntou assim: pastor, onde estava Deus nessa hora? Numa hora tão difícil. Ele disse: Deus sempre esteve e está no trono, no controle sobre todas as coisas. E ele começou a mostrar a maldade no coração do homem que não conhece a Deus, que não conhece o amor de Deus e não conhece um Senhor infalível como esse que nós conhecemos. Mas nessa manhã nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, e vamos ver exatamente esses tipos de problemas que enfrentamos, de atitudes que muitas vezes entristecem o coração de Deus, mas há também aquelas que alegram o coração de Deus. E eu vou ler com os irmãos em Lucas, capítulo 15, dos versículos de 12 a 15. São poucos versículos, é um texto bem conhecido da igreja. Então você pode ler conosco aqui. Lucas, capítulo 5, do versículo 5. Lucas 5, de 12 a 15, tá? Esse é o número certo aí. O capítulo é 5. Acharam? Amém? A palavra diz assim: e aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se queres, bem podes me limpar. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser curado, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Amém. Vamos orar? Pai querido, te agradecemos porque tu és um rei infalível. O teu nome está acima de todo nome. O teu nome é a orientação que temos para a nossa vida. É a bússola do viajante. É o farol da independência, Senhor. É a estrela que brilha para nos levar aos caminhos corretos. Tu és a resplandecente estrela da manhã. Tu és o lírio dos vales. E o teu nome está sobre todo nome, Senhor. Tu és o desejado das nações, tu és o rei dos reis, Senhor, e tu és o Senhor dos senhores. E nós confiamos em ti e na tua palavra, porque todos aqueles que buscam o Senhor jamais serão confundidos. Muito pelo contrário, aqueles que se aproximam de ti, Senhor, são abençoados, são transformados, são curados, são libertos e são salvos pelo poder que há no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada, por essa manhã especial na tua presença. Que o Senhor abençoe a entrega e a recepção da tua palavra, e que o teu nome seja honrado e glorificado neste lugar, Senhor. É o desejo do nosso coração e também a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se os irmãos quiserem, podem continuar com as Bíblias abertas aí no Evangelho de Lucas, capítulo 5. É nesse texto aqui que nós vamos meditar nessa manhã. Meus queridos irmãos, há situações na vida que nós ficamos sem saída. Muitas vezes nós estamos num pico, mas existem momentos que podemos atravessar um vale. E toda vez que a gente atravessa um vale, o cristão tem uma certeza no coração, é que o vale não é o seu destino final.
O vale não é a última resposta. O vale não é o último estágio da sua vida. O vale Deus usa, Deus é tão sábio e tão bom que Ele usa o vale para nos fazer crescer em prudência, para nos fazer crescer em sabedoria, em comunhão com Ele. Portanto, o vale não é o fim. E nós temos que ter isso em mente. Você que está nos assistindo agora, entenda que se você está passando uma necessidade, uma dificuldade, nós podemos nos aproximar do Senhor, porque Ele vai nos dar a orientação para que a gente saia do vale. Eu me lembro uma vez o pastor João Batista, lá na tenda, ele disse que depois de um culto de oração, uma senhora procurou o pastor e disse assim: pastor, eu tenho um problema muito sério para resolver. Mas esse problema é difícil, pastor. É muito difícil. Eu disse para ele assim: então, passe amanhã lá no meu gabinete que nós vamos conversar e eu vou orar pela senhora. E no outro dia a mulher foi. E a mulher disse assim: pastor, olha, o problema é muito difícil. E o pastor: sim, irmã, pode falar. Ela disse: não, olha, é muito complicado. E o que é o problema? Sabe qual era o problema daquela irmã? Ela estava precisando de R$ 80 para pagar uma dívida que ela não podia pagar. E o pastor João orou com ela, abençoou a irmã e deu aquela oferta de R$ 80 para que ela pudesse pagar aquela dívida. E o que eu queria dizer com isso? É que muitas vezes os nossos problemas são pequenos para algumas pessoas, mas muitas vezes esses problemas estão consumindo outras pessoas. E muitas vezes esses problemas que não limitam uns, podem limitar outros. Nós temos capacidades diferentes, nós temos percepções diferentes, e nós precisamos entender que Deus sabe a nossa estrutura. Quando o salmista fala no Salmo 39, ele disse assim: Senhor, Tu sabes quando eu me assento, quando eu me levanto, a palavra nem chegou à minha língua, Tu já conheces toda. Tal conhecimento é sobre modo elevado para mim que eu não posso atingir. Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Um Deus que conhece os detalhes da nossa vida. E o mais importante aqui, é um Deus de grandes coisas, mas é um Deus também de coisas simples. Para resolver um problema de R$ 80. Mas esse mesmo Deus que resolve um problema de R$ 80, é o mesmo que resolve problemas impossíveis. É o mesmo Deus porque Ele não tem limitação. E veja como Ele é maravilhoso. Então, às vezes, nós nos deparamos com situações dessa forma. Eu me lembro que em 2001, no ano de 2001, eu estava no Canadá e 2 colegas meus, um romeno e o outro chinês, especialistas em esquiar, me levaram para uns montes na província de Alberta, numa cidade chamada Jasper. E a gente ia com um guia, né? E com um mapa, e nós tínhamos que passar por uma grande trilha que levaria aproximadamente 3 a 3 horas e meia. E sabe o que aconteceu? Naquela hora ali, no mês de junho, que era quase improvável cair neve, caiu tanta neve que a neve ficava quase na minha cintura. Então a gente perdeu, o mapa não fazia mais sentido, porque a gente não conseguia enxergar a trilha, só via uma camada branca enorme. O que você faz quando você não tem saída? Nem para a esquerda, nem para a direita, nem para frente, nem para trás. O que é que você faz quando você não tem condição de resolver um problema difícil? Muitas vezes nós temos que entender que a nossa capacidade é limitada, é humana, e a gente tem que aprender uma lição de Deus que se chama dependência. Dependência de Deus não é deficiência, é você reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida e entender que em alguns momentos a sua capacidade humana não vai ser capaz de responder àquele problema. E portanto, naquele cenário lá, em 2001, nós ficamos perdidos e começamos a andar. E eu notei que havia um desespero um pouco assim, por parte dos meus colegas. Eu comecei a orar: Senhor,
da tua graça aqui. Precisamos da tua intervenção. E de repente a gente começa a olhar para cima, para os montes. Eu me lembrei do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Um Deus que não dorme e que está atento por cada um de nós em qualquer momento no dia, até nos momentos em que você está dormindo. Foi aquele Deus que quando a gente olhou, e eu vi pessoas lá em cima, naquelas montanhas, e a gente começou a acenar naquele local, e eles começaram a descer, que eram instrutores, que estavam naquela região para treinar pessoas para enfrentar as dificuldades. E eles foram nos buscar. Uma trilha de 3 horas, durou mais de 6 horas. Mas nós recebemos o refúgio daqueles homens que nos abençoaram e foram lá nos buscar. E eu vi a mão de Deus ali. E é interessante, irmãos, que no capítulo 5 de Lucas, há um problema grave que nós acabamos de ler, de um homem que chegou a Jesus que estava com lepra. A lepra era uma doença asquerosa. Ninguém poderia chegar perto de um leproso. E mais, um leproso não poderia participar de uma adoração pública. Não podia sair nas ruas, não podia adorar a Deus nos templos, porque ele estava marginalizado e colocado separadamente da multidão, e ele precisava de um reencontro com Deus para ser curado ali. Ele se aproxima de Jesus, e esse texto nos deixa algumas lições. E a primeira lição que nós aprendemos nesse texto está no versículo 12, quando ele se aproxima de Jesus. Ele estava numa das cidades, ele viu Jesus, ele prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: se queres, Senhor, bem podes me limpar. Tem uma tradução que diz: podes me purificar. Porque naquela época a lepra não tinha cura. Tinha que ser uma purificação. Mas era um problema difícil. Era um problema difícil para a medicina, era um problema difícil para as pessoas, e eles não sabiam o que fazer ali. Mas ele se aproximou de Jesus, e a primeira lição que nós aprendemos, que na hora da tribulação, diga ao Senhor exatamente como você se sente. Deus gosta de ouvir a nossa oração. Tem gente que diz assim: será que Deus não está ouvindo a minha oração? Tem gente que diz assim: será que Deus não está vendo o problema que eu estou enfrentando? Deus está vendo todas as coisas e Deus está ouvindo todas as orações. Se você ler, por exemplo, o livro de Abacuque, ele diz: Senhor, eu grito. Porventuras, não escuta a minha oração? Quem disse que você precisa gritar para Deus ouvir? Eu acabei de mencionar no Salmo 139, o salmista diz: ainda a palavra nem me chegou à língua, tu já conheces toda. Ele sabe todas as coisas. Se você vai para o Salmo 77, Asaf era um levita, um homem de Deus. Ele diz: Senhor, eu levanto as mãos, não consigo te adorar. Os meus olhos não pregam, não dormem. Estou cansado, estou aflito. Ele estava passando por uma decepção muito grande. E ainda disse assim: por acaso esqueceste tu de seres benigno? Esqueceste da tua geração? Por acaso o Senhor esqueceu as tuas promessas? E Asaf mesmo olhando disse assim: eu comecei a olhar os feitos de Deus, comecei a olhar o passado e vi a mão de Deus na minha história para mostrar que Deus anda comigo até mesmo quando eu estou no vale. Eu nem sei se você está passando um problema hoje aqui, por uma dificuldade, mas as grandes certezas que nós podemos ter nessa manhã é que você nunca esteve sozinho nesse vale. Você nunca está sozinho nesse vale. Alguém está com você. Alguém está com você que vai guiar você até o lugar seguro. Alguém está com você para transmitir paz. E nós precisamos acreditar que o Senhor está conosco. Nós precisamos derramar o nosso coração perante Ele. Nós precisamos descarregar os nossos
sentimentos, as nossas dores, as nossas incertezas, as nossas angústias nas mãos mais competentes do universo. Porque Ele sabe o que vai fazer conosco. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que foi um rei que andou com Deus, apesar dos problemas que enfrentou na sua família, ele diz no Salmo 10, por que estás tão longe de mim, Senhor? Era o salmista Davi dizendo isso. No Salmo 10 ele disse assim, por que te escondes nos tempos de angústia? Ele diz no Salmo 122, por que me abandonaste? No Salmo 43 ele disse, por que me rejeitaste? O sentimento era de rejeição, de um Deus que fechou os olhos ou se virou para outro lugar. Foi o mesmo sentimento de Asaf, quando ele descobriu que a mão de Deus estava em todos os lugares. E é por isso que nós precisamos dizer a Deus como nós nos sentimos. Deus sabe lidar com as nossas incertezas, com a nossa raiva, com as nossas frustrações e com as nossas dores. A Bíblia é um livro humano. Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe a sua dor, Ele sabe o seu limite. E o apóstolo Paulo disse que Ele é tão poderoso para nos livrar na hora da tribulação, que não há tribulação que a gente não possa suportar. E Ele é tão poderoso e tão sábio, que além de nos passar pela tribulação, Ele nos dá o escape. Então Ele tem uma solução para o seu problema. Ele sabe a sua dor, Ele sabe a sua dificuldade. E nós precisamos confiar numa mão poderosa e num Deus que nós cantamos hoje de manhã, que é infalível. É um Deus poderoso que pode todas as coisas. Mas na verdade, nós nos aproximamos de Deus com uma lista de pedidos, cheio de pedidos. Resolve isso aqui, Senhor, resolve isso. E tem gente que fica com tanta vergonha de pedir a Deus, que diz assim, Senhor, eu vou mandar uns 5, deixa esses para a próxima semana, tá bom? Eu já pedi demais essa semana. Então nós ficamos nisso aí. E perdemos a oportunidade de experimentar o privilégio da comunhão, de estar com Deus. Como é importante isso? Nós queremos assim sempre os frutos, mas não queremos o caule. Nós precisamos permanecer primeiro para depois recebermos os frutos. Isso é importante. Por exemplo, nós temos que ter as raízes, mas nós só pensamos nos frutos. Vou fazer um teste com vocês agora. Vamos ver. Salmo 37, 4. As raízes. Agrada-te do Senhor, e Ele, desejos do teu coração, os frutos. Segundo versículo, passaram no teste, no primeiro. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Vocês estão bons, está vendo aí? Uma coisa é raízes, outra coisa é fruto. 3, quem permanece em mim, João 15, 5, e eu nele, esse dá muito, porque sem mim, olha a dependência de Cristo como é grande. Mais uma aqui, João 15, versículo 7 e 8. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, e vos será feito, para que deis muito. Nós sabemos, irmãos, essa verdade, né? O meu pai dizia que muitas vezes nós sabemos, mas parece que na hora da necessidade nós desaprendemos. Ele contava que um pai estava precisando de chuva, um agricultor no sertão nordestino, e antes de sair para a escola bíblica dominical, reuniu os filhos e disse, vamos orar para que Deus mande chuva. Vários dias sem chover, aqueles veranicos que são muitos dias sem chuva. E eles oraram, e quando foi saindo, um menino colocou um guarda-chuva debaixo do braço para ir para a igreja. Ele disse, para onde você vai com esse guarda-chuva? Ele disse, mas você acabou de orar pedindo a Deus chuva? A gente ora e às vezes não acredita, né? Não é verdade? Eu tenho uma história no Brasil que uma igreja orava para que um centro espírita fosse fechado, vizinha à igreja, e oraram, o centro espírita foi fechado. E sabe o que aconteceu?
eles entraram com um processo na justiça contra a igreja. O pastor foi responder isso aí. E disseram aqui, olha, tem uma denúncia que vocês oraram e pediram a Deus e Deus fechou o centro espírita. O pastor disse assim, não, mas eu não fui eu que fechei o centro espírita. E a moral da história que saiu num jornal no Brasil dizia o seguinte, às vezes nós oramos e não acreditamos naquilo que Deus pode fazer. É isso que acontece com muitos de nós, irmãos. O apóstolo João disse, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, estamos certos que Ele é poderoso para responder às nossas orações. Aquele homem com a lepra, e é interessante, irmãos, que se você ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos, ele diz assim, o homem tinha lepra. Mas quando você lê o livro de Lucas, que era muito detalhista e era médico, ele diz assim, no versículo 12, né? Que o homem estava cheio de lepra. Sabe o que é que está dizendo isso aqui no original? Ele estava no estado terminal. Ficou claro isso aqui? No estado terminal. Cheio de lepra. Só Lucas coloca essa observação. Só Lucas, ninguém mais. Tá? E é interessante que Lucas não andou com Jesus entre os 12. Tá? Lucas era discípulo de Paulo. Mas ele era muito detalhista, ouviu tudo e pegou os detalhes e escreve aqui para mostrar que o homem estava cheio de lepra. E aí ele se aproxima de Jesus com muita humildade e diz assim, Senhor, se tu quiseres. É diferente do evangelho do manda em Deus, que tem muita gente hoje dando o recado, mandando em Deus e dizendo a Deus o que é para fazer e o que não é para fazer. Se tu quiseres com muita humildade, tu podes me limpar. E sabe o que é interessante, irmãos? Aqui aprendemos a segunda lição, que a fé nos encoraja a vencer qualquer situação. A fé nos encoraja. Sabe, coragem é uma palavra muito interessante e tem a ver com um dos órgãos do nosso corpo. Qual é? Coração. Coragem significa disposição nobre do coração. É a coragem que faz uma mãe entrar num quarto em chamas para tirar um filho que vai morrer. É essa coragem que faz uma mãe uma vez tirar um filho da boca de um jacaré. Não sei se vocês lembram dessa história. Mas ela foi atrás. É a coragem que faz a gente enfrentar qualquer tipo de problema, não importa o tamanho, não importa diante de quem. Aquele homem estava colocado às margens pela sociedade, mas ele tinha coragem. Era a disposição nobre do coração. E muitas vezes nós nos guardamos, nós recuamos, nós perdemos a coragem, perdemos o medo, e nós precisamos entender que nós cremos no Deus infalível. Aquele homem sabia que estava se aproximando de alguém infalível. Ele sabia que Deus atendia oração por causa da misericórdia dele e também por causa da fé das pessoas. Quando Jesus, por exemplo, no capítulo 9 de Mateus, os cegos vinham, ele disse assim, vai ser de acordo com a sua fé. Você acredita? Vai ser curado. E Jesus saiu curando um atrás do outro. Você crê? Eu curo. A fé nos encoraja a vencer qualquer situação. É por isso que nós precisamos descarregar os nossos sentimentos. O apóstolo Pedro disse assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus tremendo. E quando o Paulo está lá, foi a última vez que eu preguei aqui sobre Filipenses capítulo 4, quando ele estava lá em Roma na prisão, que ele disse assim, que nós não devíamos nos preocupar a respeito de qualquer coisa, mas as nossas orações deveriam ser conhecidas diante de Deus como súplicas e ações de graças, porque Ele está no controle de todas as coisas. É isso que aconteceu no Salmo 46, que era um salmo cantado na época de calamidade, como está acontecendo agora lá em Israel. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você vai encontrar duas vezes ele dizendo o mesmo versículo no Salmo 46.
E ele começa: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Esse bem presente dá um detalhe tão grande para a gente, irmãos, que ele está bem pertinho lá e está vendo todas as coisas. Por isso que ele se levanta e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado em toda a terra. É isso que nos leva a ter um coração movido pela coragem, a vencer qualquer situação, porque nós sabemos que Ele está conosco. E quando se fala em oração no capítulo 18 de Mateus, as pessoas se aproximavam de Jesus, Jesus ensinava sobre a oração, e Ele disse assim: tudo o que vocês ligarem na terra, e tudo o que vocês desligarem na terra, terá sido ligado e desligado nos céus. Deus opera por meio da sua igreja, com a fé do seu povo, e isso é muito importante. Aquele homem se aproxima de Jesus e diz: Senhor, eu acredito, eu creio, eu quero ligar agora na terra aqui. Sem segredos, ele entendia que Jesus estava ali. Eu gostaria que vocês projetassem aqui, por favor, Mateus 18, 20. Olha só o que está escrito ali, irmãos. Mateus 18, 20. Vamos dar uma olhada aqui nesse versículo. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu... É presente ou futuro? Jesus disse: eu estarei ou eu estou? Estou. Ele está. Ele está aqui hoje de manhã. Aí uma vez eu falei isso, uma pessoa disse: eu nem fiquei arrepiado aqui, não sei se ele está. Você não precisa ficar arrepiado para saber que ele está dizendo que está. Vocês acreditam nisso? Quantos recebem essa palavra nessa manhã? Ele está aqui, irmãos. Então estamos na presença de um rei infalível, o desejado de todas as nações, como está no livro de Ageu. Nós estamos nessa presença. E aquele homem se aproxima de Jesus e diz assim: Senhor, se tu quiseres, com muita humildade, tu podes me limpar. Ele ligou na terra. Agora Jesus vai ligar no céu. Jesus disse: eu quero. Eu quero. Você vai ser curado agora. Porque eu quero. Você vai ser curado nesse momento. Porque eu quero. Você vai receber nesse momento. Porque você ligou na terra e eu estou ligando no céu. E quando a igreja liga na terra, irmãos, o Senhor liga no céu. Quando a igreja desliga na terra, o Senhor também desliga no céu. E aí nós aprendemos a terceira lição aqui desse texto. A fé move o coração do Senhor. A fé move o coração de Deus. Deus precisa ver em nós um pouquinho de esperança, porque Ele quer agir através da nossa fé. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui antes de orarmos. Quando a igreja liga na terra, Deus liga no céu. Tem um episódio importantíssimo que vocês já conhecem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Herodes estava sem entender o crescimento da igreja, era o rei naquela época, e mandou decapitar Tiago, irmão de João. E morreu então Tiago, e depois prenderam Pedro. Pedro estava preso. Sabe o que a igreja estava fazendo? A igreja estava orando. A igreja orando nas casas. A igreja orava. A igreja ligava na terra. E Deus foi ligar no céu. Ele estava na prisão. Se você ler no texto do capítulo 12, diz assim, que tinha 4 soldados para segurar Pedro lá. Era 2 na primeira cela e 2 na saída, lá na grande porta. Tinha 4. Disseram assim: esse é tão bom e tão poderoso, nós temos que colocar 4 aqui. Isso para Deus não vale nada. Quando a igreja ora, Ele quebra até mais, né? Não precisa só de 4, não. Aí a igreja orava nas casas. O que aconteceu? O anjo chegou lá e disse, bateu no ombro de Pedro e disse: Pedro, vamos embora daqui. Você já passou pelo vale, você já tem que sair daqui. Pedro orou o anjo e eu não sei, irmãos, a Bíblia não diz se os soldados estavam dormindo. Se não estavam dormindo, estavam anestesiados.
E Pedro e o anjo, vamos lá, Pedro. Chegou à porta principal, mais 2 soldados e uma porta de ferro. A Bíblia diz que ao se aproximarem do portão, o portão se abriu. É porque Deus é bom em fazer coisas impossíveis. Vocês acreditam nisso? Eu também creio nisso. E eles saíram. E quer saber o melhor? Pedro foi lá na casa onde o povo estava orando, na casa de Maria, mãe de João. E quando chegou lá, ele disse assim, bateu na porta, uma menina foi atender e disse assim, é Pedro que está aí. Disseram, não, Pedro está preso. Deve ser um anjo. Aí a menina disse, é Pedro que está aqui fora. Disse, não, é um anjo. Tira essa menina daí. Parece que está vendo até errado aqui agora. Quando olharam, Pedro estava lá. Sabe o que é isso, irmãos? Muitas vezes nós oramos e não acreditamos naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Quando a igreja ora, o Senhor liga no céu. O Senhor manifesta a sua mão. O Senhor responde. Um Deus que responde orações. Que Deus maravilhoso é esse nosso. E tem mais, irmãos. É assim que Deus faz. Eu vou contar para vocês aqui um grande milagre que eu vivi nesse ano. E muitas pessoas aqui na igreja participaram comigo. Marlene Fábio orou por mim. O pastor Alexandre Saldanha orou por mim também. Eu pedia que eles orassem por mim. Tá? A Nelma também orou por mim. E eu falei com a tia minha que lidera um seminário teológico lá em Mato Grosso. E ela colocou um seminário todo para orar. Tá? Só precisava de 2 orando. Quando a gente acredita, Deus vai realizar. E eu vou dizer o que é que foi, irmãos. Eu me senti impotente diante de uma situação que eu não conseguia resolver. A Embrapa fica localizada dentro da Unicamp. A Unicamp nos cedeu uma área e nós construímos os prédios. E depois de 30 anos, aquele contrato de comodato se cessou, que foi no dia 22 de março. E eu comecei a conversar, me aproximei do reitor da Unicamp para ter essa facilidade de falar com ele. Gastei 4 meses para falar com ele. E eu não preciso gastar 1 segundo para entrar na presença de Deus. Mas eu precisava falar com aquele homem. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu comecei a falar com os assessores, pessoas que eu conhecia há 17 anos, 15 anos. Porque a gente queria renovar o comodato por mais 30 anos. E eu ia para aquelas reuniões, era difícil, porque eu ficava conversando com 8 pessoas. Eu levava para um lado da negociação, que todo mundo fosse beneficiado, e as outras pessoas, era aquela sufocante, eu preciso ganhar tudo. E eles disseram assim, olha, vocês estão aqui de graça, já há 30 anos, então nós vamos cobrar um aluguel simples para vocês por ano, só vamos cobrar, vocês podem me dizer qual é a área de vocês? Eu passei a planta atualizada, o engenheiro da Embrapa me passou. Eles disseram, eu vou cobrar de vocês só R$800 mil por ano, tá bom? Só R$800 mil por ano. E mais, disse assim, ressaltou, e saiba que nós só renovamos agora só por 5 anos. Depois que decidiram tudo, eles levaram para o reitor me chamou para anunciar a sentença. Quando eu cheguei lá, eu tinha pedido a essas pessoas que eu mencionei, eu quero agradecer muito a Deus pela vida dessas pessoas, porque elas me sustentaram em oração. E o reitor mandou dizer, você venha só, não traga advogado, não traga conhecido, não traga ninguém, você vem só. Eu fui só. Quando eu cheguei, sentou o reitor com o assessor dele, com a sentença na mão, e eu sentei em uma cadeira vazia do lado. Eu falei, Senhor, ainda bem que eu sei que Tu estás aqui comigo. E eu comecei a citar os versículos da Bíblia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Eu comecei a citar os versículos. E eu disse, Senhor, tem uma igreja orando, nós estamos ligando na terra. E eu preciso agora que o Senhor faça outra parte que eu não posso fazer. Que o Senhor ligue no céu agora. Aí o assessor do reitor disse aqui, bom, fizemos uma análise, olhamos, só podemos renovar agora por 5 anos e não é gratuito. A gente fez um grande desconto para vocês, ao invés de vocês pagarem R$800 mil por ano, vocês só vão pagar R$100 mil por ano.
E eu no meu coração, Senhor, não foi isso que eu te pedi. Eu não aceito essa sentença. Eu dizia para mim, né? Aí eu comecei a citar Provérbios 21, versículo 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos de Deus. Ele inclina para onde ele quiser. Eu falei, se tu inclinas o coração de um rei, calcule o coração de um reitor, Senhor. Eu preciso que o Senhor incline agora o coração do reitor, que é a autoridade máxima nessa sala. Aí eu disse para ele assim, falei para o reitor, né, já é conhecido, eu chamo ele de Tom Zé, é o apelido dele, Antônio José. Falei, Tom Zé, eu trouxe alguma coisa aqui que eu queria ler para vocês. Olha quanto nós colaboramos com a Unicamp. Quando eu mostrei para ele o que nós colaboramos, nós damos para a Unicamp por ano cerca de 5 milhões de reais. Em aulas que nós damos na Unicamp, eu sou um dos professores lá, nós somos 15 doutores dando aula dentro da Unicamp, 15. Eu fiz a conta e mostrei aqui, ó, dá 1.900.000 isso por ano para vocês. Tá? Tem um projeto de 10 anos aqui que nós trazemos para vocês 2,5 milhões, tá aqui, ó, é depositado na FUNCAMP, que é a fundação da Unicamp. Aí eu disse, mas tem mais, tem um CEPAGRE da Unicamp que ocupa um lugar dentro do prédio da Embrapa. Isso custa para a gente 200 mil reais por ano, só a parte de segurança e de limpeza. Não estou falando de água e energia. Aí, eu brinquei com ele, se vocês quiserem me pagar os 200, eu pago os 100 para você. E que o assessor disse, Tom Zé, como nós somos mesquinhos. Tom Zé, que pode tirar os 100 mil. Tira os 100 mil agora. Eu falei, Senhor, ainda não estou contente, porque falta um pedacinho ainda. Falta um pedacinho aqui. Ele disse, tá bom assim. Eu disse, tá, agora vamos partir para o outro aqui, Tom Zé, porque ainda falta o tempo, eu quero ficar mais tempo. Não, mas nós não damos mais 30 anos, não. Eu falei, mas aqui é um caso especial, colaboração, que vocês estão sendo beneficiados e nós também. Nós queremos estar aqui com vocês. Unicamp e Embrapa são duas instituições públicas de referência para esse país. Nós queremos continuar com vocês. Aí eles, vamos ver se a gente dá um jeito. Eu falei, então eu vou dar a minha sugestão, vamos renovar por mais 30. Aí ele disse, eu vou ver. Aí mandaram me chamar em outro dia. O reitor mandou dizer que ele renovou por 20, vai renovar por 20 anos, irmãos. Era 5. Eu disse, mas Senhor, eu pedi 30. Aí eles disseram assim, você pode ir na reunião agora para você convencer as 8 pessoas que estavam na primeira reunião? Eu disse, posso. Eu fui na reunião, irmãos, com os 8 lá. E você sabe, a palavra branda desvia o furor, não é assim que a Bíblia diz? A palavra dura suscitar, era bem tranquilo, eles querendo dar umas alfinetadas em mim. E eu, Senhor, me ajuda aqui, eu já até aqui, só falta receber essa sentença. Eles disseram, não, você já conseguiu demais, primeiro tirou o aluguel, você quebrou a nossa decisão. Eu falei, não, quem quebrou a decisão foi o reitor, a decisão é dele. Segunda coisa, então é 20 anos mesmo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, uma sugestão, vamos deixar 20 e a gente já deixa no final do contrato, que ao final dos 20 anos a gente já está renovado por mais 20 anos. Eles aceitaram, irmãos. 40 anos. 40 anos. O que é que a Bíblia diz em Efésios 3, versículo 20? Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Quantos recebem essa palavra dessa manhã? Aleluia. Quando a igreja liga na terra, Deus também liga no céu. Quando a igreja ora, Deus se levanta do trono. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, tem que ter paciência. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus irmãos, que coisa tremenda você orar e saber que tem um Deus que se levanta do trono e inclina os ouvidos para ouvir a sua oração. Louvado seja o seu nome, Senhor. É a igreja avançando e o inferno tremendo e recuando, porque nós estamos investidos dessa autoridade no nome de Jesus. E eu quero terminar essa mensagem que eu preciso orar por algumas pessoas nessa manhã. Lembrando aquela música, Rompendo em Fé.
Vocês conhecem essa música? Quantos conhecem essa música aqui? Diz assim: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam, me levam para onde? Para perto, temos que nos aproximar dele. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. Ele é maior do que toda dor, do que toda provação, do que qualquer dificuldade que esteja presente hoje, nesta manhã aqui. E você que também está ouvindo aí. As nossas provações não são maiores do que Ele. E não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir um mar, Deus sai do quadrado e resolve de outra maneira. Ele resolve na frente de um reitor da Unicamp. Ele resolve para uma mulher que precisava só de R$80. Mas é o Deus que resolve o problema de uma lepra incurável. E um Deus que hoje, de manhã, quer resolver o seu problema também. Louvado seja o nome do Senhor.